é uma história tanto interessante, porque quando a gente começa a entender um pouco sobre esse homem Balaão, a gente vai perceber que ele é um homem tanto duvidoso a sua conduta. Você percebe, a gente vai perceber quando você começa a ler sobre ele, você percebe que é um sacerdote, um profeta, um vidente, o que você imaginar que ele seja, né, que você vai depois ver na Bíblia, você vê que Deus tenta falar com ele de alguma forma, Deus tenta trazer para ele uma palavra, porque sabe que se trata do povo de Deus. Aquele homem é um homem corrupto, é um homem, posso falar em outras palavras, que ele vivia para ganhar dinheiro através das suas magias que ele faria, né, das palavras que ele falaria. E ele era conhecido de Balaque por as ações que ele fazia, que eram ações erradas, né? Portanto que Balaque o convidou, o chamou, traz esse homem, porque esse homem, ele é bom naquilo que ele faz, ele é bom nas maldições, ele é bom nas bênçãos. Então, aqui começa essa história sobre Balaão e Balaque. A gente percebe que Deus, ele usa até Balaão para profetizar, e depois a gente vai perceber no final desse texto que Deus usa a vida dele, mesmo ele sendo esse cara todo errado, que Deus permite ser usado, Deus permite usar a vida desse homem para uma obra maior, para algo maior que Deus queria realizar, que era abençoar o seu povo. Balaão, ele tinha, meu irmão, sacerdote, tinha um título de sacerdote, ele ganhava dinheiro. Balaão, ele tem mesmo, a Bíblia fala que ele não era uma pessoa fiel ao Senhor, que ele era uma pessoa que não, o seu coração não era um coração servo a Deus, mesmo ele sendo sacerdote, mesmo ele sendo um profeta, o que seja, mesmo ele sendo aquela pessoa que era, Deus até mesmo falou com ele, Deus até mesmo usou a vida dele, mas ele não era um cara fiel a Deus, ele não era um homem realmente com o seu coração reto diante de Deus. Deus abençoou aquilo, a vida, Deus abençoou Israel através da vida dele, no final sim, abençoou. Deus usou a vida dele, sim, usou a vida dele, né, como fosse realmente um instrumento, um vaso. Mas a sua conduta foi uma conduta que desagradou a Deus. A sua conduta era uma conduta corrupta. A sua conduta era uma conduta que Deus não se alegrava. E como isso é possível? Como é possível Deus usar, ou Deus, de repente, derramar a sua graça, ou Deus fazer alguma coisa através de alguém que vive numa vida dessa forma? E a gente vai ver, meu irmão, que na palavra de Deus, existem vários casos de Deus permite situações de homens que talvez começaram bem e terminaram mal. Sacerdotes, que a Bíblia descreve como filhos de Arão, Nadab e Abiú, que em Levíticos 10, eles ofereceram um sacrifício a Deus, que a Bíblia descreve como fogo estranho. Aquele fogo estranho fala que Deus os queimou, os fulminou, de uma forma, né, eles estavam indo levar o sacrifício diante de Deus, mas a Bíblia fala que eles apresentaram um fogo estranho diante de Deus, e Deus os consumiu. Meus irmãos, esses homens, que eu acabei de falar, Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, filhos de Arão, filhos do sumo sacerdote, pessoas que estavam separadas para levar a presença de Deus. E depois a gente vai ver, lá em 1 Samuel 2, as histórias dos filhos de Eli. Quantos aqui já ouviram a história dos filhos de Eli? Amém? Os filhos de Eli, meu irmão, pensa nos caras sem vergonha. Eram os filhos de Eli, safados, malandros, né? Se estavam fazendo peso na terra, Deus tinha que levar eles, porque eles eram ruins. A Bíblia fala que quando o povo levava os seus sacrifícios de perdão, né, diante de Deus, os animais que levavam a Deus para sacrifício, sabe o que eles faziam? Eles começavam, o povo estava cozinhando a comida para o sacrifício, eles pegavam a comida ainda crua, de qualquer jeito, a comida que não era deles, eles começavam a comer. A Bíblia fala que esses homens, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, esses homens que eram filhos do sacerdote, quando as meninas chegavam no templo, sabe o que eles faziam? Eles pegavam geral as meninas dentro do templo. Meu irmão, eles eram um cara sem vergonhas. Sem vergonhas, pensa os caras safados, eram eles. Sabe qual é o pior? Eles estavam no templo, eles estavam servindo como sacerdotes, eles estavam servindo como pessoas que estavam levando a paz de Deus. A Bíblia fala sobre Saul, o rei Saul. Saul foi um rei que começou extraordinariamente bem,
Mas no meio da sua caminhada, a sua conduta foi corrupta. Ele se afastou de Deus, que nos seus dias finais, ele começou a pedir orientação a médios, adivinhadores, para pedir a direção da vida dele. A gente vai ver a história do rei Salomão, que foi um dos grandes escritores de provérbios, que foi um homem extremamente abençoado e rico, um dos homens mais ricos da face da terra. E a gente vai ver que Salomão, ele se perdeu no meio da caminhada, porque ele misturou a sua fé com um monte de coisa que tinha no meio do caminho, e ele perdeu, e a sua vida, o seu final foi catastrófico, triste, que nem sei se quando a gente chegar no céu a gente vai ver Salomão, porque ele misturou tudo que não prestava nas coisas de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Muitas vezes é possível, mas Deus não se agrada viver com o mundo dentro de nós. É possível muitas vezes nós servimos ao Senhor, mas servimos o Senhor de uma forma errada. Servimos ao Senhor com dentro do nosso coração coisas que não agradam a Deus. É possível, a Bíblia relata vários homens, sacerdotes, que misturam as práticas detestáveis que Deus odeia, Deus detesta, dentro da sua fé. Meu irmão, Deus detesta. Mas muitos homens passaram a fazer isso, e Deus detesta. Muitos homens e mulheres de Deus que experimentaram coisas maravilhosas, de repente alguns que estão até dentro dessa sala, coisas lindas de Deus, mas deixaram de ser fiel a Deus durante a sua vida, deixaram de caminhar com Deus, deixaram de servir a Deus com tanta integridade, com tanto amor, com tanta santidade, com tanta pureza. Meus irmãos, nós vivemos em dias que são dias difíceis, dias onde o mundo está latejando lá fora, onde o mundo nos chama a todos os segundos, em todos os momentos, querendo corromper a nossa fé, querendo corromper a nossa vida, querendo corromper a nossa pureza, querendo tirar a sua paixão de Deus, querendo cegar os seus olhos do Senhor. Nós vivemos em tempos onde o mundo tem tentado que venhamos se afastar de Deus, e colocar tudo que está no mundo dentro de nossas vidas. Sabe, irmão, eu quero falar que nós somos sacerdotes do Senhor. Isso quer dizer que nós somos representantes da presença de Deus. Somos pessoas que antigamente, naquela época, o sacerdote, ele era um intermediador da presença de Deus, mas hoje não. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, e desde que o véu foi rasgado, eu e você se tornamos sacerdotes, onde nós podemos levar a presença de Deus. Nós temos dentro de nós a presença de Deus. Onde nós caminhamos, nós vivemos a presença de Deus. Nós somos pessoas que, onde caminhamos, a presença de Deus está junto conosco. Não precisa mais alguém que vai interligar, porque Jesus já ligou nas nossas vidas com Deus. Ele já nos fez esse papel, meu irmão. Nós somos sacerdotes, mas o desejo do mundo é de tirar isso. E durante a nossa jornada, muitas vezes nós esfriamos. Durante a nossa caminhada, nós perdemos o foco. Durante a nossa caminhada, muitas vezes nós pecamos, passamos a viver com pessoas que talvez nunca tiveram um encontro com Deus. É um processo, meu irmão. Um processo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos batizamos, servimos a Deus. Muitas vezes nosso coração, eu sempre cito isso para os jovens, que nossa vida é como se fosse uma montanha russa. Ora está tudo bem, ora está tudo gritando, tudo louco. Porque nossa vida é assim, é algo inconstante. Ora nós estamos bem diante de Deus, ora não estamos bem diante de Deus. Ora nós estamos bem focados diante de Deus, ora não estamos. Mas durante esse tempo que muitas vezes perdemos nosso foco, ou esfriamos nosso coração, nós permitimos que as coisas que estão lá fora, elas dominem nossa vida. E muitas vezes quando nós caminhamos com o Senhor, estamos vivendo uma vida pura, meu irmão, o diabo não consegue chegar perto de você, ou fica tentando em volta de você. Mas quando você começa a esfriar o seu coração, quando o seu coração começa a se esfriar, quando o seu coração começa a se desanimar, meu irmão, o diabo ele vem em cima de você, ele tenta te tragar, ele tenta te destruir, ele tenta roubar tudo aquilo que está em você, que Deus colocou em você, todo o sonho, todo o plano, todo o projeto da vontade de Deus está sobre você. O diabo tenta te tirar, o diabo tenta roubar, porque é o plano do inimigo, porque é o plano de Satanás. Porque o plano dele é tirar essa intimidade que Deus nos proporcionou, essa livre caminhada com o Senhor, esse livre acesso ao Senhor. O diabo tenta tirar isso.
Meu irmão, quando a gente fala sobre a arca de Deus, depois que os filhos de Eli, aquela história que eu contei dos filhos de Eli que não prestavam, fala que eles foram para a guerra com a arca de Deus. E no meio da guerra, os filisteus tomaram aquela arca, eles morriam, os filisteus morriam de medo daquela arca. E aconteceu tudo o que você imagina com aquela arca, até o momento que jogaram para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, aquela arca ficou anos, décadas, muito tempo. E a Bíblia descreve que a presença do Senhor ficou naquela casa. Ao ponto, imagina que os primeiros dias, naquela empolgação, a arca, a presença de Deus está aqui, todo mundo, que legal, passavam pela sala e viam a presença de Deus, que coisa espetacular, e ficava aquela coisa gostosa. Mas, como foi muito tempo, aqueles homens começaram a se acostumar com aquilo, com a arca de Deus, que é a presença de Deus. Eles começaram a se acostumar com aquilo que estava acontecendo, que a presença de Deus estava na casa deles durante todo aquele tempo. Ao ponto que quando o rei Davi resolve levar aquela arca de volta, e fala que ele tenta levar aquela arca de volta, aquela caminhada de volta para Jerusalém, com aquela carruagem, com a galera toda. O Uzá, a história de Uzá que vocês sabem, ele vê a arca caindo porque o boi tropeçou e a arca começa a cair. O que ele faz? Ele põe as mãos, porque Uzá, ele é filho de Abinadab. Uzá, ele é um cara que passou a sua vida todinha vendo a presença de Deus. Uzá, ele passou a sua adolescência, o seu momento de criança, a sua infância, olhando aquela arca, entrando e vendo a arca. Ele tinha aquele espírito de possessão, essa presença aqui é minha, essa arca é minha. Mas sabe, ele convivia com a arca, ele via a arca, ele passava por próximo da arca, mas a arca não fazia diferença nele. Porque aquilo era algo que estava acostumado. Sabe qual é o interessante? Depois de toda essa história, quando Uzá morre, e Davi fica muito triste, muito chateado, porque Uzá era o cara que cuidou da arca, aí ele morre porque toca na arca. A Bíblia fala que a arca foi para a casa de Obed-edom, e fica ali 3 meses. E chega uma informação para Davi, o rei Davi: olha, a arca, Obed-edom, está ficando muito abençoado. Ele tem ficado muito próspero. Ficou 3 meses na casa dele. Interessante, gente. 3 meses na casa daquele homem. Mas aquele homem, Obed-edom, sabe o que ele fez? Ele fez o melhor que podia quando a arca estava do lado dele. Ele fez o melhor que podia. Com certeza ele honrou a Deus. Com certeza ele louvou a Deus. Com certeza ele glorificou a Deus durante aqueles 3 meses. Porque ele sabia que a presença de Deus estava lá. Ele sabia que ele estava próximo da presença e era algo espetacular, que ele não podia perder aquela oportunidade, porque a presença de Deus estava lá. Sabe o que me faz pensar, meus irmãos? Que muitas vezes nós estamos como os filhos de Abinadab, tão acostumados com as coisas de Deus, que muitas vezes nós não reverenciamos quando Deus quer falar com a gente, ou quando a presença de Deus está em volta de nós. Nós se acostumamos muitas vezes com a presença de Deus e passamos muitas vezes tempos e tempos sem o buscar de todo o coração. Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, eu sirvo a Deus há tantos anos. Mas será que quando foi a última vez que você se empolgou com a presença de Deus? Quando foi a última vez que nós nos empolgamos diante da presença do Senhor, como Obed-edom fez? 3 meses completamente abençoados diante de Deus. Mas aquele homem, ele é um homem apaixonado, ele sabia que a presença de Deus era algo importante. Ele sabia que a presença de Deus podia mudar a sua história. Caminhar com Deus, obedecer a Deus, experimentar a sua presença, são opções e decisões que precisamos tomar em nossas vidas. Obedecer a Ele, experimentar a sua presença, são uma opção ou decisão que nós precisamos experimentar em nossas vidas. A presença de Deus está no nosso meio. Deus, Ele quer nos visitar, Deus quer sim nos tomar, Deus quer sim derramar uma graça sobrenatural sobre nós. Deus sim quer sim soprar o seu Espírito Santo, batizando uma multidão neste lugar. Deus quer fazer. Mas será que nós estamos dispostos a viver uma vida decidindo servir a Deus, decidindo buscar ao Senhor de todo o coração? Sabe, a história de Balaão continua, porque Balaão, ele teve alguns erros na sua vida. Quer dizer, todos os erros, né? Mas eu quero falar algumas coisas. Porque Balaão mesmo, tendo sido usado por Deus, foi alguém que Deus não se agradou.
Mesmo ele, talvez, sendo uma boca de Deus para abençoar o povo de Israel, foi alguém que Deus não se agradou. Talvez nós, estando dentro dessa igreja, muitas vezes, nós podemos estar aqui, mas será que Deus está nos agradando de nós estarmos dessa forma, desse jeito? Será que Deus está nos agradando da vida que nós estamos levando? Sabe, irmão, Balaão, a primeira coisa que eu posso falar, a primeira observação que eu quero falar sobre Balaão é que Balaão, ele não andava com Deus. É notável que Balaão não andava com Deus. Ele conhecia sobre Deus, ele falava até mesmo sobre Deus, mas ele não conhecia nada de quem ele falava. Ele, por estar próximo ali, ele já tinha ouvido falar de todos os milagres do Torá, das Escrituras, do Pentateuco. Ele já tinha ouvido falar sobre as histórias que aconteciam, que tinham sido escritas. Mas ele conhecia, mas ele não andava com Deus. É possível a gente passar uma vida falando sobre algo ou de alguém e nunca ter conhecido esse algo ou alguém profundamente. É possível a gente passar muitos anos estudando a palavra de Deus até mesmo, mas sem nunca ter experimentado verdadeiramente o que Deus quer fazer. É possível eu ler muitas vezes a palavra e não permitir que a palavra lavre meu coração e mude a minha história. É possível eu entrar todos os domingos e quinta e terça-feira na igreja ou algum outro culto que aparecer na igreja e nunca ser transformado. É possível, mas quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a andar com o Senhor, a gente começa a mudar por completo. Nossa vida começa a ser transformada, o nosso jeito começa a ser transformado. O que eu falo, ele muda. Deus é um Deus que ele se revela àqueles que o buscam e àqueles que o temem. Deus, ele se revela àqueles que o buscam de todo o coração. Deus é aquele que ele tem prazer de se revelar àqueles que se dobram, se choram na sua presença e realmente pedem perdão pelos seus pecados e se jogam, se rasgam diante de Deus. Deus tem prazer de se revelar. Deus tem o prazer de derramar a sua graça. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pregação, até eu mesmo pregando, o pastor Pedro, meu pastor Newton, pregando sobre Enoque. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. Mas apesar de falar muito pouco, a Bíblia fala coisas extremamente profundas sobre Enoque. E fala que Enoque andou com Deus, ao ponto de o mundo com o Enoque vivia já não era bom o suficiente para Enoque. Tanto que Judas, no final, um dos livros finais lá no Novo Testamento, de Judas, vai falar sobre revelações que Deus deu a Enoque, sobre o futuro que viria, porque Enoque andava com Deus, porque Enoque caminhava com o Senhor. Irmão, não basta a gente falar sobre Deus, a gente precisa andar com Deus. Não basta somente eu falar sobre uma religiosidade, mas você e eu precisamos caminhar com o Senhor, experimentar a verdade do Senhor, ver o que o Senhor quer fazer com a gente. É experimentar, é caminhar, é passar uma vida ouvindo a Deus. Balaão, outra observação. Balaão não enxergava as coisas espirituais. Balaão, primeiro, minha observação, ele não andava com Deus. E Balaão, ele não enxergava as coisas espirituais. Ele não enxergava as coisas porque ele não caminhava com Deus, ele não conseguia ver o que Deus queria fazer, porque os seus olhos eram os olhos corruptos. O texto diz que ele desagradou a Deus, mesmo Deus tendo falado com ele. Tem coisas em nossas vidas que a gente precisa entender que são coisas espirituais. A gente precisa enxergar que Deus permite situações em nossas vidas que são coisas espirituais que acontecem. Mas como eu vou entender que há algo espiritual na minha vida se eu não conheço a Deus, se eu não busco a Deus? Tem situações no qual nós enfrentamos, muitas delas dolorosas, do qual nós não gostamos, que são coisas extremamente espirituais que Deus está proporcionando, está permitindo. Mas se nossos olhos, se nossas vistas não estamos caminhando, se nós não estamos caminhando em fé, se nós não estamos caminhando em experiências com Deus, se nós não somos pessoas que estamos orando, jejuando, buscando a palavra de Deus, eu quero te falar que a gente não vai entender as coisas espirituais.
Porque as coisas espirituais, meu irmão, se entenderem de uma forma, se compreendem de uma forma espiritual. Aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Aquela luta que você enfrenta, que você não gosta, meu irmão. Você vê seja alguma coisa espiritual que você precisa orar. Você precisa apresentar diante de Deus. Aquele bagaço de vida que você está vivendo, me desculpa a expressão. De repente está acontecendo porque você não está entendendo que Deus está querendo falar contigo. De repente você não percebe que Deus está colocando um anjo na sua frente. E quando você está caminhando, né, em cima da sua mula, no seu jumento, a jumenta está entendendo e você não está entendendo. Desculpa, não sei quem é jumenta, né? Desculpa, brincadeira, né? Mas tantas vezes, nós estamos assim, Deus está querendo nos dar uma direção. E Deus põe aqui uma placa, né? A placa do pastor Newton, né? Vai para a direita e você não entende. Deus está mostrando a direção para você, a direita, o que você faz? Não, eu acho que a esquerda é mais interessante do que a direita. Tem coisas espirituais que a gente só vai entender quando a gente buscar a Deus, quando a gente jejuar, quando a gente ler a palavra, quando a gente buscar de Deus. Deus, me mostra a direção certa, me mostra o caminho certo. Deus, eu já estou cansado de errar toda hora, de fazer a mesma besteira o tempo todo. Eu preciso estar antenado espiritualmente. Se eu estou antenado em espírito diante de Deus, eu vou entender o que Deus quer falar. Mas Balaão não enxergava, porque ele aparentemente, para ele havia coisas mais importantes do que as coisas espirituais. Tanto que quando Balaque fala assim, olha, oferece até o meu palácio, né? Oferece todo o dinheiro. Dá-se a entender que esse homem era um homem que se importava somente com dinheiro. Se importava somente com aquilo que ele poderia conquistar. E ele de fato não estava preocupado de ser usado por Deus. Ele não estava preocupado de verdade se ele seria um profeta, um sacerdote de verdade. Mas ele estava preocupado com aquilo que ele conseguiria conquistar através daquilo que ele estava fazendo. Por muitas vezes estamos tão preocupados pelo que acontece em volta de nós, e a gente não percebe o agir de Deus. A gente está tão preocupado com o joguinho lá do Corinthians, né? Eu gosto de falar do mal do Corinthians, né? A gente está tão preocupado com aquilo que está acontecendo lá, com o joguinho, ou o que seja, com as situações da minha vida. Eu esqueço de olhar o âmbito em volta de mim, do que Deus está fazendo, de uma ação de Deus, do poder de Deus, do livramento que Deus faz, de algo milagre que Deus faz. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo no momento, que a gente esquece o agir de Deus. Quanto mais carnal nos tornamos, mais difícil se torna para a gente ver as coisas espirituais. Quanto mais carnal a minha carne, quanto mais carnal eu me torno, existe um bloqueio para enxergar o que Deus está vendo. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais difícil vai ver uma ação, ver um milagre de Deus. É mais difícil ver Deus colocando um anjo muitas vezes no nosso caminho, porque muitas vezes nos afastamos. Balaão, ele gostava de ser usado por Deus, mas ele amava também os benefícios do mundo. Ele gostava quando Deus trazia uma palavra para ele. Os textos mostram que de alguma forma Deus permitiu, mas ele amava o mundo, ele amava as coisas do mundo, ele amava fazer o que não prestava, ele amava fazer o que Deus não se agradava. Lá em Apocalipse 2,14 vai falar sobre Balaão. A igreja, é uma carta de Deus à igreja de Pérgamo. Fala assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. É Deus falando da igreja de Pérgamo. O ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Aí a gente começa a entender que esse homem, ele era um homem com seu coração totalmente voltado às coisas erradas. Mesmo Deus permitindo uma ação,
que a gente talvez não vai entender porque Deus permitiu, mas mesmo Deus permitindo, esse homem era um homem que os seus caminhos eram corruptos, o seu coração era corrupto, a sua vida era uma vida totalmente errada. Ele parecia que estava sendo usado por Deus, mas o seu coração era um coração sujo, era um coração que estava ali completamente entregue às paixões carnais, aos sacrifícios mundanos, aos sacrifícios a outros ídolos, a tudo que é imoralidade sexual. Meu irmão, quantas vezes a gente está do mesmo jeito? Parece que Deus está nos usando até, mas a gente está amando o mundo, a gente está de paquera com o mundo, a gente está de paquera com as coisas do mundo. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa aqui, ou você decide servir a Deus, ou você serve o mundo. Ou a gente decide viver uma vida pura diante de Deus, a gente vai viver o mundo. Porque Deus, Ele não é um Deus que se agrada. Deus, de repente, Ele pode ter te usado para fazer alguma coisa, mas não quer dizer que você está sendo uma pessoa salva. Deus até permite, como Deus usou a jumenta. Deus pode até fazer alguma coisa, usar a sua vida, mas será que você está caminhando numa vida para a eternidade? Será que você tem sido um instrumento de bênção na onde você vai? Será que você tem sido um homem diferente, uma mulher diferente, cheia do Espírito Santo de Deus? Você pode até parecer ser usado, mas será que no seu coração você tem a certeza que Deus está contigo? Uma coisa é parecer ser cristão, mas uma outra coisa é realmente caminhar com o Senhor, ter certeza que Ele me chamou e eu sou um instrumento, um vaso poderoso nas mãos de Deus. Isso é uma outra coisa. Será que nós temos sido esse instrumento de Deus? Será que nós temos sido esse vaso maravilhoso nas mãos de Deus? Tem outro texto, quando Balaque chama ele, aqui fala sobre o que ele estava fazendo, Números 22:6, vem agora lançar uma maldição contra ele, contra o povo de Israel, pois é forte demais para mim, isso é Balaque falando, talvez eu tenha condições de derrotar o povo de Israel, expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Isso aqui é uma palavra de Balaque para Balaão. Ele sabia que Balaão fazia o que não prestava, e muitas vezes realmente usava o nome de Deus, mas a sua fé não era formalmente uma fé fingida. Sabe que Mateus 6:24 fala? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um ou amará o outro, ou dedicará a um ou desprezará o outro. Esse é o contexto para nós que servemos de Deus. Hoje nós entendemos que nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo. Ou eu busco a Deus ou eu busco o mundo. Eu não posso ganhar os dois, eu não posso ter os dois nas minhas mãos. Eu preciso entender que meu coração precisa ser um coração que realmente está disposto a servir unicamente a Deus, unicamente ao Senhor. Onde está Deus, na nossa vida? Onde Deus fica em nossa vida? Será que nós estamos vivendo como Balaão? Alguém que parece ser um profeta de Deus, mas é um impostor. Desculpa a expressão, gente. É a palavra de Deus, que é a pregação. Será que nós temos sido como Balaão? Alguém que de repente fala das coisas de Deus, que até mesmo Deus permite que ele seja usado para dar uma palavra sobre as coisas de Deus, mas a sua vida é uma vida toda errada, que é uma vida que desagrada a Deus. Eu quero fazer uma última observação. É sobre a mula. A mula. Quem é a mula? A mula, ela percebe que Deus estava falando. A mula percebe que havia um anjo. Deus abre os olhos da mula. A mula tem rédea e tem tampão nos olhos. A mula não quer se aparecer, ela obedece. A mula tem a obrigação de levar o dono para onde quer. Meu irmão, nós devemos ser guiados pelo nosso dono, nosso Senhor. Nós devemos ser guiados pelo nosso Pai, para onde Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos colocar. Nós precisamos ser direcionados. A mula,
ela não tem vontade. O seu dono guia ela pelas rédeas. E muitas vezes nós precisamos ser como uma mula, como uma jumenta. Ser direcionado, ser guiado pelo Senhor. Eu quero chamar o pessoal do louvor. A questão é que Deus quer fazer muitas coisas através de nós. Deus, Ele quer realmente se revelar de uma forma tão maravilhosa, tão linda, através das nossas vidas. Deus não quer somente que a gente vive falando de coisas que a gente não vive, mas Deus quer que a gente experimente Ele de verdade. Deus quer que a gente caminhe com Ele de verdade. Deus quer que nosso coração seja um coração puro, um coração que agrada a Ele, um coração que louva a Ele de verdade, um coração que entende que a sua presença está disponível, e nós precisamos receber ela, e nós precisamos decidir viver com essa presença, e realmente derramar isso para outras pessoas, entender que o nosso tempo nessa terra é curto, e o que Deus quer fazer com a gente é coisas espetaculares, coisas lindas, é coisas que nossa mente muitas vezes não entende, não compreende, mas a questão é que muitas vezes nós estamos presos a coisas que estão em volta de nós, coisas que o mundo inseriu dentro de nós, que nós não conseguimos arrancar, coisas que o mundo colocou dentro de nós e nós não conseguimos expulsar, coisas que estão dominando a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, impedindo que muitas vezes Deus venha nos usar de uma forma realmente verdadeira, sendo o instrumento que Ele quer que a gente seja, para falar o que Ele quer que a gente fale, para ter uma vida com Deus como Ele quer que a gente tenha. Talvez, meu irmão, você possa estar até conquistando coisas interessantes para a sua vida, mas eu pergunto para você, será que Deus tem se agradado com a sua vida? Será que Deus tem nos agradado daquilo que nós temos feito? Será que Deus realmente tem olhado para nós e disse assim, realmente esse é um vaso, é alguém que eu quero realmente usar, porque o seu coração está queimando, porque Ele está apaixonado, porque Ele ama Ele me ama de verdade, porque Ele não é como Balaão, alguém que está se corrompendo, alguém que está vivendo as coisas que são profanas, alguém que está vivendo como alguém que está vivendo um evangelho muitas vezes falso. Meu irmão, eu quero te falar que Deus nos chama para nós nos separarmos do santo do profano. E se nós nos separarmos do santo do profano, eu quero te falar que nós não seremos bocas de Deus nesse tempo. Nós não seremos instrumentos usados nesse tempo aqui. Eu quero que você no seu lugar, você possa fechar os seus olhos em nome de Jesus. Irmão, como será que você está vivendo? Como sacerdote dessa nova aliança, que leva a presença de Deus. Sacerdote que realmente, onde a presença de Deus é depositada. Talvez a gente leva pancada, gente. Talvez a gente chora. Talvez a gente passe por dias difíceis. Mas você entende o seu lugar na presença de Deus. Você entende que você é alguém que está sendo usado de uma forma poderosa. Eu quero, nessa noite, pedir para o Gabriel cantar uma canção. E você que está aqui, de repente, Deus, eu quero ver um tempo novo na minha vida. Eu quero ver um tempo novo. Eu quero viver um tempo diferente. Eu quero viver um tempo onde eu entendo que eu preciso mudar, Deus. Eu quero ser alguém que vai levar essa presença de Deus. Eu quero ser alguém que vai ser um homem, uma mulher usada por Deus. Eu não quero ser como Balaão, parecer que é uma coisa, mas não é alguém que agrada a Deus. Eu não quero ser como Balaão, alguém que aparenta ter uma palavra, mas seu coração é completamente errado, que Deus não tem prazer, que Deus não ama.
De repente você está aqui há algum tempo, ou de repente você entrou agora, mas sabe, seu coração ainda não está completamente transformado por Deus. Eu quero que você, se você quiser, meu irmão, você vem aqui na frente, se derrame na presença de Deus. Gabriel, o pessoal do louvor vai ministrar o Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, se colocar diante de Deus, vem aqui na frente em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Espírito Santo, Tu é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu é bem-vindo neste lugar. Vem soprar sobre nossos corações, Espírito Santo. Vem soprar sobre nós. Vem soprar sobre nós, Senhor. Visita, Senhor, nossos corações. Visita, Senhor, nossas vidas. Vem, Senhor, mudar nosso coração, Senhor. Senhor, um tempo novo sobre nós. Um tempo novo sobre nós. Um tempo novo, Senhor. Um tempo de renovo. Um tempo de experiências vivas contigo, Senhor. Onde o Senhor toca os corações, onde o Senhor queime os corações, transformando, mudando a mente, mudando as suas vidas, mudando o seu caminhar, Deus. Pai, nós queremos abençoar, Senhor, cada irmão nosso que está aqui na frente. Derrama sua graça sobre os teus filhos, Pai. Que o Senhor mude, Senhor. Que seus corações sejam corações apaixonados em servir a Ti, corações apaixonados em buscar ao Senhor. Muda os seus passos, Senhor. Faça, Senhor, que eles queimem a servir o Senhor, queimem por paixão. Que eles possam entender, Pai, que eles são instrumentos vivos, Pai, nesse tempo, que eles são instrumentos vivos para abençoar outras pessoas, instrumentos vivos, Senhor, para alcançar aqueles que precisam, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, derrama a tua graça sobre eles. Visite o Senhor de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero perguntar também, se tem alguém nessa noite que gostaria de entregar seu coração a Jesus. Se tem alguém nessa noite, amém, glória a Deus, vem aqui, mano. Tem mais alguém que gostaria de nessa noite se entregar ao Senhor Jesus? Gostaria de ir e falar assim: Deus, eu quero mudar, eu quero experimentar esse Deus de verdade, eu quero ter uma mudança de vida. Tem alguém? Se tiver, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Amém. Thomas está aqui na frente. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, se tiver, vem. Senhor, eu quero orar pelo Thomas, Senhor. Eu quero pedir a tua graça, Pai, a tua bênção sobre ele, Senhor. Que o Senhor cubra com poder, com graça. Que o Senhor mude, Senhor, a sua vida para o incompleto, para o inteiro. Senhor, eu quero declarar que ele pertence ao Senhor. Eu quero declarar, Senhor, qualquer obra contra, Senhor, de Satanás contra a vida dele, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a sua vida. Guarda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega na mão do irmão do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, lembrando que domingo de manhã nós não temos culto. Vai ser lá na praia. Uma celebração maravilhosa. Pela noite a gente vai ter nossa ceia do Senhor juntos aqui, os dois cultos de manhã à noite. A partir, acho, das 6h30. Se o pastor Nildo falou isso, né? Das 6h30. Ai, se não for, né? Então vai ser a partir das 6h30 a gente vai estar juntos. Se você que vai se batizar tem um testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, a gente gostaria de ouvir você. Você pode falar com o seu supervisor, com um pastor aqui. A gente quer ouvir, né, seu testemunho para nós podermos contar aqui para a igreja em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite juntos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor, Pai, tocou, Senhor, vidas, que o Senhor falou com a gente. Pai, derrama a tua graça sobre nós. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que aquele domingo vai ser um domingo especial, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que vai ser, Pai, uma manhã onde haverá, Senhor, pessoas sendo impactadas, pessoas sendo tomadas pelo poder dos céus, pessoas que vão ser batizadas tanto nas águas como no Espírito Santo de Deus. Nós queremos que pessoas vão ser salvas naquele dia. Nós queremos declarar todas as bênçãos dos céus, que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor os encha, Pai, com unção. Anime, Senhor, aqueles que estão, Pai, tristes, desanimados, Senhor, Pai, que eles possam estar convictos daquilo que eles vão fazer, Pai. E nós oramos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço em 5 ou 6 irmãos, em nome de Jesus.